Boa noite a todas as irmãs, as minhas queridas aí da minha família, a Jamile, que foi minha aluna, e até aquelas que eu estou vendo e aquelas que eu não estou vendo também. É um prazer imenso aqui falar de um assunto tão importante, tão caro a todas nós, né? Eu imagino, e tão complexo. E, na verdade, quando a irmã me convidou, eu confesso que eu fiquei, assim, não preocupada, mas eu estou acostumada só a louvar o Senhor e não usar a palavra. Então, pensei eu, nossa, vamos ver como é que vamos organizar isso. Então, eu já digo de cara que o que eu vou externar no começo, eu vou mapear um pouco na história, né, da igreja, a história, no Antigo e Novo Testamento, louvor e adoração. E aí, para isso, eu vou exemplificar com hinos. Por que eu vou falar isso agora? Porque as irmãs que se sentirem no desejo de cantar junto na sua casa, com o microfone mutado, porque senão fica uma confusão, né? A gente já sabe disso, mas não custa falar de novo. Pode pegar o inário e eu já falo que hinos são. Na primeira parte é o hino 14 e depois o hino 406. E depois, na segunda parte, aí, que vão ser cânticos mais contemporâneos, também são muito conhecidos. Vai ser aquele hino Por Tudo Que Tens Feito, na verdade é um cântico, né? Não é um hino. E Quero Adorar. As irmãs conhecem, com certeza, mas eu digo isso porque às vezes você quer pegar a letra, você quer cantar aí na sua casa junto, a plenos pulmões, mas você quer ver no celular, então já dei toda a dica aí para vocês ficarem à vontade. Então vamos lá, louvor e adoração. Duas palavras que sempre estiveram juntas e sempre estarão. E eternamente, né, o que diz a Bíblia. A Bíblia fala muito sobre esse assunto. Esse assunto é muito, muito importante, é um ministério da maior importância, né, na igreja, junto com a palavra. Ele acompanha sempre a palavra, ele ajuda a proclamação da palavra, e todas nós sabemos disso. Então, se a gente for ver na história, começando lá no Antigo Testamento, nós tínhamos grandes músicos e peritos, realmente peritos, descritos na Bíblia. A Bíblia, nós temos assim uma infinidade de versículos falando sobre isso, de levarmos ao louvor e à adoração, a começar pelos próprios Salmos. Então, um dos maiores músicos do Antigo Testamento, eu citaria o próprio Davi, o rei Davi. Era um grande músico, logo de cara, lá atrás, quando ainda muito novo, o que ele fazia? Ele tocava harpa para libertar os espíritos malignos que faziam uma visitinha, às vezes, ao rei Saul. As irmãs devem lembrar disso, dessas passagens da Bíblia. Aqui eu não vou me deter a ficar nem mostrando muito na Bíblia, porque senão nós teremos que ter 2 horas para falar e não meia hora. Então, eu só vou passando assim. Nós tínhamos Kenanias. Kenanias era um regente, talvez com certeza, o primeiro regente. Ele era um grande cantor e organizava as vozes. Nós estamos lá no Antigo Testamento, faz muito tempo isso, né? E tínhamos vários levitas, né, escolhidos por Deus da tribo de Levi. Aqui, para citar alguns apenas, os nomes, Asaf, Etã, Emã, mas tem muito mais. Eles eram o quê? Designados a cumprir, né, a liturgia com os cantos e com instrumentos, e de maneira excelente. A Bíblia sempre nos relata isso. Nós chegamos a ter lá a descrição, por exemplo, em 1 Crônicas 25:7, sobre 288 cantores no reinado de Davi. Tenta imaginar isso, que coisa maravilhosa que devia ser isso, né? Hoje, quando a gente vê 100 cantores louvando ao Senhor nas nossas cantatas, nas nossas igrejas, a gente já fica tão feliz. Imagina 288 permanentemente louvando, engrandecendo o Senhor e adorando. Devia ser uma coisa... O louvor, ele era sempre presente em todas as atividades. Então, você está fazendo comida, está louvando. Você está preparando coisas, está louvando. Caminhando, louvando. Através dos louvores foram ganhas batalhas. Isso também é descrito lá em 2 Crônicas 20, de 20 a 22, Batalha de Josafá, em que os levitas foram à frente do exército
com esta orientação para ganhar a batalha, e a batalha foi ganha. Então, veja que a coisa é seríssima, importantíssima. O louvor sempre libertou, o louvor sempre teve uma missão extremamente importante, dada por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Então, aqui, para a gente exemplificar também, eu acho que os Salmos, por exemplo, a irmã acabou de ler o Salmo 100, uma ótima referência para começarmos essa reunião, né? Os salmos todos, né? Os 150 salmos, escritos por Davi ou por Asaf, também escreveu salmos, e outros escritores, mas preferencialmente Davi foi o que mais escreveu, e na verdade eles eram para ser cantados. Então, nós temos aí um manancial incrível, né? Um material riquíssimo que ainda temos, e graças a Deus por isso, e ainda hoje, nosso tempo contemporâneo, ainda temos cantores ou mesmo compositores fazendo em cima dos textos dos Salmos. E glória a Deus por isso. João Alexandre mesmo escreveu uma linda canção sobre o Salmo 84 e tantos outros. Então, esse material todo é de uma riqueza incrível. Incrível, incrível. Agora, vamos um pouquinho. Bem, aqui vou dar uma paradinha e nós vamos, então, louvar ao Senhor juntas, cantando o hino 14. Vamos fazer só, cada uma na sua casa. É claro que o tom vai ser o meu aqui, né? Que eu vou puxar aqui no meu pianinho. Mas fiquem à vontade. E, assim, eu penso o seguinte também, falar sobre louvor e adoração e não levar as irmãs a entrar em espírito de louvor e adoração ao nosso Senhor, para mim não faz sentido. Então, por isso também exemplificar cantando e contando que vocês também estarão fazendo a mesma coisa. Aquelas que não conhecem o hino, ok, nenhum problema, ou não sentirem que querem também louvar, não tem nenhum problema, mas estejam em espírito de louvor e adoração. Hino 14, eu vou fazer só 2 estrofes. Bem, aqui eu também preciso falar alguma coisa, que esse hino, ele é um hino, é uma melodia tradicional hebraica e chama-se em português, Ao Deus de Abraão, louvai. Claro que ele foi traduzido, né? E esse texto aí é atribuído a cerca de 1400, ou seja, estamos no século XV. Faz algum tempinho, né, irmãs? E nós temos também aqui o português, aqui no Inário fala que é de 1896, a versão para o português. Então, vamos lá, eu vou tocar só aqui a introdução. Oh, Deus de Abraão, louvai, do vasos Deus, Senhor, eterno poderoso Pai, e Deus de amor, e vezes o poder que terra e céu criou. Louvor minha alma vai render ao grande eu sou. Última estrofe. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu preparo, eu subirei. Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Amém. Vamos seguindo. E agora vamos falar, só estamos passando bem por cima, obviamente, é só um mapeamento, assim, muito rápido.
Nós vamos, então, agora para o Novo Testamento. Aí, o que aconteceu no Novo Testamento? Mudou bastante a relação, porque se no Antigo Testamento nós tínhamos músicos de tremenda excelência que conduziam a liturgia e só eles poderiam fazer isso, no Novo Testamento surge a igreja primitiva, que começa nos lares, igual nós estamos aqui, porém, fazendo aquele adendo que nós estamos no tempo da tecnologia, por isso estamos nos vendo nesses quadradinhos que nos salvam nesse momento. Então, no Novo Testamento, a coisa toda mudou muito. Eu quero citar aqui o Martinho Lutero. Martinho Lutero, todo mundo sabe que ele fez, um grande pregador, as 95 teses, não é disso que nós vamos falar, mas vamos falar que ele também foi um grande músico, ele também compôs. Então, nós temos aqui o Castelo Forte, que é um hino referência, não só para nós batistas, mas presbiterianos. A igreja tradicional evangélica usa esse hino tão maravilhoso, com um texto também tão maravilhoso. Já nós vamos cantar também esse hino, louvando ao Senhor. Agora, aqui, se lá no Antigo Testamento a minha referência bíblica seria, eu esqueci de falar e falo agora, o Salmo 150, versículo 6. Tudo que respira, louve ao Senhor. Então, esse salmo para mim, e esse versículo é chave para tudo, porque não fala assim, olha, aquele fulaninho, o ser humano, é tudo que respira, ou seja, ser vivo, louve ao Senhor. Isso é muito importante. E foi Davi que escreveu isso. Essa é uma das melhores referências. Quando a gente vai para o Novo Testamento, eu pensei em outro versículo que é Efésios 1:6. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Claro que nós teremos muitos outros versículos aqui para citar e ficaríamos aqui muito tempo, mas eu só pincelei alguns. E claro, se nós vamos falar de louvor e adoração, não podemos deixar de mencionar João 4:24, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que tremendo versículo é esse? Que tremendo! A primeira vez que eu li esse versículo, eu lembro que fiquei extremamente impactada e confesso às irmãs que também não tive aquela compreensão toda necessária. Esse é um processo de quem se converte e de quem busca a palavra. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso também. Então, voltando ao nosso Martinho Lutero, que tanto contribuiu, ele também fez um belíssimo hino. Vamos louvar ao Senhor através do Castelo Forte, 406 no Inário. Também vamos fazer só 2 estrofes. Eu não falei para as irmãs aquela hora, me desculpem. Estou querendo fazer sempre a primeira e a última estrofe, tá? E não todas. Por uma questão de tempo mesmo. Por mim, eu faria todas, mas senão nós não vamos... E, aliás, já digo à irmã... Aliás, eu falei errado, né? Falei 506, não é 506, não, irmãs. É 406. Isso no Inário. E aqui também faço mais um comentário, né? Eu escolhi propositalmente 2 louvores extremamente de uma linguagem dentro da enologia mesmo, que é bastante diferente do que depois nós vamos louvar ao Senhor através de cânticos atuais, contemporâneos. Eu falo isso não tanto para as nossas queridas irmãs da nossa igreja, mas para quem está entrando aqui conosco. Eu estou vendo a Edna, estou vendo Marta Dalila aqui, é uma grande alegria vê-los aqui comigo. Flávio também está aqui, então eu fico muito feliz. São pessoas que eu convidei, estão aqui conosco, então eu preciso explicar isso também da relação da nossa enologia, né? Vamos então louvar ao Senhor agora com Castelo Forte é nosso Deus. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende aos seus, a sua igreja amada, com força e com
esse hino é um portento, né, irmãos? Já fizeram tantos arranjos, tanta coisa, na verdade, nunca vai cessar de ter, eu espero, em nome de Jesus, arranjos mais belíssimos ainda, quer sejam instrumentais, sejam vocais, sejam solísticos, porque é uma maravilha das maravilhas, essa letra, e a maneira, assim, onipotente, onisciente de demonstrar tudo do nosso Deus, e a palavra ali descrita, eu sempre me emociono quando canto esse hino, porque eu acho extremamente forte, e para sempre, sempre, como cantar Jerusalém também, enfim. Agora, eu gostaria de pincelar, irmã Lucy, me ajuda aí se eu estiver me aproximando do fim. Já estou me aproximando do fim, irmã? Não? Tá. Ok. Eu quero falar um pouquinho agora sobre essas duas palavras, né? O louvor e adoração. Então, o que é? Só para a gente voltar um pouquinho. Eu sei que para algumas eu estou chovendo muito no molhado, com certeza, irmã Dione, por exemplo. Mas é bom sempre falar pensando em todos que estão aqui, né? Então, louvor, o que é louvar? É enaltecer, glorificar, exaltar. Isso é o que o dicionário nos conta. Mas no sentido bíblico, o louvor é algo associado à alegria manifestada diante de Deus. Isso é louvar. Então, é o que nós acabamos de fazer aqui através desses hinos. A nossa alegria pela salvação, a nossa alegria pela presença do Senhor, a nossa alegria pelo que Ele fez e pelo que Ele fará nas nossas vidas. Isso é louvar. E nós, como cristãs, como cristãos, devemos o quê? Estar sempre em atitude de louvor e adoração. Agora vamos para a palavra adoração. O que é adorar? O que é adoração? É render-se, venerar, se humilhar, render culto. Então, louvar, adorar, perdão, é quando você busca um encontro com Deus. O seu encontro com Deus, íntimo ou não, porque às vezes nós adoramos em atitude, adoramos estando na igreja, mas a nossa vida mesmo só faria sentido todo o tempo se for para louvar e engrandecer o Senhor e adorá-lo. Todo o tempo. É claro que nós somos pecadores, pecadoras. Então, às vezes, a gente escorrega no tomate e às vezes se afasta um pouco dessa presença. Às vezes a gente se afasta de alguma forma, por tantas situações, passando por tudo que nós temos passado. Às vezes alguém de nós aqui está com dificuldade diante disso. Mas aí o que eu tenho para dizer é que nós nascemos para louvar e adorar e fomos criados por Deus para isso. Essa é a coisa mais importante, queiramos ou não queiramos, isto é soberania de Deus. Então, nós às vezes compreendemos o louvor e adoração ligados intimamente apenas com o ministério de música, por exemplo, na nossa igreja. Mas não se trata só disso. Eu queria muito falar sobre isso com as irmãs, porque às vezes é aquilo, a gente pensa que louvar e adorar é só através de música. Não necessariamente, mas também a palavra sempre fala, como a irmã leu lá o Salmo 100, né? Que a gente canta um cântico novo. Quer dizer, então você já vai pensar na música, mas pode ser com atitudes, pode ser com o seu proceder, quase, eu diria, um estilo de vida, para dizer um termo atual. E muito em voga, vamos dizer assim, né? Então, assim, você tem um estilo de vida de estar sempre em louvor e adoração, todo o tempo. Bem, aqui, primeiro, vamos cantar agora, louvando ao Senhor. Esse também é um cântico bem conhecido, bem conhecido. Eu estou feliz que está a minha ex-aluninha aqui, a Jamile. Jamile, nós vamos fazer aquele cântico que eu ensinei lá para vocês uma vez, fizemos até abrindo um pouquinho de vozes e tal, que é Por Tudo Que Tens Feito. Conhece, a grande maioria conhece. Vamos louvar e adorar o Senhor através desse cântico tão simples, mas tão importante também, porque você vai vendo pela letra a alegria de perceber o que Deus fez e o que Deus fará na nossa vida primeiro e através das nossas vidas também, que aí é o lado mais importante. Então, vamos lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Amém, amém. Agora eu vi umas irmãs agradecendo aí comigo. Que alegria ver as irmãs cantando também. E por último, quer dizer, não por último, mas gostaria também de a gente louvar o Senhor através de um cântico também bem conhecido, também de outro tempo, na nossa igreja especialmente, que eu quero adorar. Acho que bem, talvez uns 10 anos para trás. Eu gosto muito de cânticos antigos, né? As irmãs já devem ter notado. Às vezes eu não sou muito dos cânticos mais atuais, mas aqueles, na verdade, é um pouco mais o que fala ao coração. Quando eu estava me preparando, esse cântico veio muito na minha cabeça. Aí eu pensei, bem, se ele veio tanto na minha cabeça e ele é mais antigo, será esse mesmo. Quero adorar. Eu não sei se vocês lembram, as do passado aí devem lembrar do pastor Teco. Ele ministrava muito através desse louvor. Acho que vocês lembram, né? Irene, Maria, Eunice, acho que não é desse tempo. Vamos lá? Quero adorar, fui chamado por Jesus para adorar, quero adorar, fui chamado por Jesus para adorar. O Senhor morreu na cruz, perdoou os meus pecados, sarou as minhas feridas. Fui lá com o teu sangue, fui lavado. Nada posso fazer para pagar o que tudo fez por mim. Quero dar a minha vida toda para te servir. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus. Quero adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus. Quero adorar. Quero adorar. Quero adorar. Fui chamado por Jesus. Quero adorar.
Amém, irmãs, amém. Bem, dito e adorado de tal maneira que aí vem uma outra parte, que aí eu já vou caminhando para encerrar, que é, tudo isso só pode ser feito de verdade quando há o que eu li lá no versículo, quando os adoradores adoram em verdade. Então, eu aqui teria todo um testemunho enorme para dar, mas aqui acho que não vai caber. Mas diria o seguinte, é um longo processo. Por quê? Abreviando muito, eu, quando me converti, já era cantora profissional e me converti e eu já cantava tanto e há tanto tempo para Deus. Por quê? Porque o cantor profissional erudito, ele canta muita música sacra, sempre. Então, a gente canta lá missas, canta cantatas, não as nossas cantatas dentro do âmbito da igreja evangélica, mas existem as cantatas de Bach, que é um compositor bem famoso, né? Eu cantei muitas, desde eu diria que da minha infância, eu canto esse repertório. Então, imaginem as irmãs, a minha alegria quando eu me converti, que eu cantava profissionalmente o texto, mas não tinha um espírito, não tinha um mover do espírito em mim. E aí eu me converto. E aí eu começo a entender a grandeza desse Deus, o sacrifício de Jesus. Imagine as irmãs o quanto eu me segurei para não chorar dentro daquele teatro, em ensaios. Eu fiquei muito tempo, confesso para as irmãs, com bastante dificuldade. Eu sou muito chorona, minha família está aqui e sabe disso. A nossa família é muito emotiva. Não posso nem olhar para elas, senão vou chorar também. Então, elas estão todas aqui. Então, assim, para mim, eu levei uns anos tentando equilibrar. A primeira vez, por exemplo, que eu fui chamada para louvar dentro da nossa igreja, fazendo um solo, eu, para não variar, olha que primeira vez, hein, irmãs, isso faz 30 anos já, para a glória e honra do Senhor, eu cantei o quê? Um Negro Spiritual, que as irmãs já ouviram eu cantar várias vezes, que é Nobody Knows. Todo mundo conhece. Eu fui cantar. As irmãs não podem imaginar a dificuldade que eu tive para fazer esse louvor na igreja. Porque ali eu estava começando a entender a responsabilidade de louvar ao Senhor com aquela voz que Deus me permitiu, tanto treino, tanta coisa, concurso, personagem em ópera, enfim, tantas coisas que eu já tinha feito até ali, mas para louvar de maneira extremamente sincera e diante de Deus, e com a responsabilidade de tocar as almas e as irmãs e os irmãos da igreja. Para mim sempre foi muito, eu sempre digo isso lá na nossa igreja, para mim sempre foi muito mais difícil louvar e adorar a Deus dentro da igreja do que fora. Pasmem vocês. Por quê? Porque eu entendo a responsabilidade que eu tenho, que é muito, muito, muito maior. É claro que depois eu fui galgando mais, lendo mais a palavra, e fui entendendo também que não só ali, mas em todo o meu viver, é essa responsabilidade. Então, foi um longo processo de Deus quebrando em mim muitas coisas. As minhas idolatrias, de grandes cantores que eu idolatrava, ou cantoras, Maria Callas, eu tinha uma coisa com Maria Callas, assim, eu ficava achando, né? Só que aí Deus foi me mostrando, mas com muita paciência, porque Deus é sempre assim, né? Extremamente amoroso, longâmino conosco, né? A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, nossa, eu fui percebendo aos poucos alguns homens de Deus. Pastor Eli foi um homem que foi usado, Donaldo sempre foi usado, e tantos outros, isso para citar dois que participaram comigo no meu começo da minha trajetória e da minha conversão. Elisa Nemet, não sei se ela está aqui, também me ajudou. E isso, assim, é claro que eu estou sendo injusta, deve ter tido muito mais gente que me ajudou. E eu estou citando 3 que estão no âmbito da igreja, o pastor Eli não mais, mas não está aqui conosco, mas, enfim, foi meu pastor tantos anos. Então, foi um longo processo, porque é o despojamento também da vaidade. O cantor, o artista é vaidoso, ele é, Deus já faz ele assim, ele já tem essa coisa de aparecer por si só, sozinho ele aparece, não precisa fazer muito esforço. Então, eu diria que, assim, compactando muito, e qualquer dia, em algum outro momento, se eu puder, e vocês quiserem, obviamente, eu posso compartilhar esse testemunho meu nesse aspecto com mais calma. Claro que aqui eu acho que não cabe, porque aqui nós estamos falando de louvor e adoração, e eu estou querendo demonstrar para as irmãs a importância
de todas nós termos o louvor e a adoração como estilo de vida. Então, a gente acorda, não necessariamente cantando, mas louvando, engrandecendo e adorando o nosso Senhor. O sacrifício foi feito, foi derramado na cruz, como nós cantamos aqui, e nós somos muito, muito, muito privilegiadas de ter esse entendimento, de termos sido alcançadas. É assim algo tão maravilhoso, tão tremendo, que toda vez que eu falo disso ainda me emociono e ainda vou continuar me emocionando na igreja, fora da igreja. Quantas vezes até cantando algo sacro dentro do teatro, seja Nona Sinfonia, aqui eu tenho uma colega que está junto aqui comigo, Marta Dalila, é cantora lírica como eu, está aqui conosco, sorrindo para mim. Querida, que alegria te ver aqui. E a gente tem alegrias imensas lá, artísticas, mas eu sempre, sempre, sempre coloco diante de Deus. Oro e penso, Deus, recebe isso como um louvor também. Até mesmo quando às vezes parece difícil, em situações às vezes são delicadas na nossa profissão, mas a gente tem que transformar ali, enquanto agente de luz, enquanto representantes do Senhor Jesus, algo para o Senhor, por Ele, para Ele, como em Colossenses é nos orientado, que a gente tem que fazer tudo por Ele, para Ele e eternamente. Basicamente, irmãs, eu espero que... Agora acho que eu já encerrei, né, irmã Luci? Meu tempo foi, né? Pode terminar, irmã, ainda tem tempinho. Mais 5 minutinhos. O que eu queria dizer, basicamente, era isso. E conclamá-las a sempre viver nesse estilo de vida, de louvor e adoração. É claro, aquela que tem mais facilidade, nós temos muitas aqui conosco, gostam de louvar o Senhor cantando? Amém, que bênção. Se esse não é o seu, vamos dizer, o seu ministério, mas aqui a maioria é que estou vendo, você pode transformar isso de outras formas também. Há muitas formas. O Novo Testamento está aí para falar dos dons e tantas coisas. Então, é uma questão de você escolher sempre estar em espírito de louvor e adoração. Era isso que eu queria dizer para as irmãs. E agradeço a oportunidade, Luci, e a gente tem que estar sempre agradando o nosso Senhor. É isso. Obrigada, Cláudia. Você tem mais algum louvor para terminar? Eu queria, se você tem alguma coisa para falar, eu queria fazer o hino 137 para terminar, mas pode ser depois que você falar um pouquinho aí. Aí eu tomo uma aguinha, pode ser? Tudo bem, então. Obrigada, então, pela sua palavra, pelo seu testemunho, porque, como diz a palavra de Deus, né, é bom louvar a Deus o tempo todo, render graças a Ele, né? E foi muito bom o momento da gente estar aqui participando desses momentos de louvor, de adoração ao nosso Deus, né? Render a Ele graças por tudo que Ele tem feito por nós. Muito bom ouvir a sua palavra, esses cânticos que nos transporta, né? A meditar na palavra de Deus e a ver a bondade, a misericórdia e o amor de Deus para conosco. Amém. Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua linda voz, para que você continue, através da sua voz, pregando a palavra de Deus, né? Através das músicas, através das mensagens que ela nos traz, tá bom? Amém. Então, se você quiser... Luci, deixa eu notificar a presença da Edna também aqui com a gente. Edna Damari, querida. A gente não conhece pessoalmente, mas é muita alegria vê-la aqui, viu? E você ter aceitado o convite. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu acho que eu vi mais alguém aí que eu queria... Flávio Delamare, o marido, né, Edna? Que está aqui, ou deve ser a Nalu, que está nesse telefone, não sei. Mas, enfim, agradeço imensamente aqui de vocês estarem conosco nesse momento, tá bom? Muito obrigada. Nós agradecemos. Vamos fazer o hino? Pode fazer. Vamos fazer o hino agora ou vamos fazer no final? Você pode fazer, porque a gente já está encaminhando para o final, tá bom? Tá. Pode fazer. Agora, então, irmãs, para encerrar os hinos, nós vamos fazer também apenas uma estrofe de um hino que também eu considero um marco. Esse hino aqui não é tão antigo, né? E muito, muito conhecido, por quase todas as denominações louvam ao Senhor através dele, né? Porque vivo está.
Inclusive, claro, já foram escritas, inclusive, cantatas em cima desse hino, né, irmã Johnny? E é uma bênção, ele é muito significativo e o texto dele é mais que maravilhoso. Vamos lá. Ah, só mais um detalhe para quem não estava acostumado a participar das nossas reuniões. Veja, eu estou louvando a capela apenas com a minha voz, porque a gente chegou à conclusão que isso era o melhor a fazer aqui. Claro que eu poderia tocar e cantar, como até tentei no começo, né, Luci? Mas complica, porque começa a dar interferência demais e vai atrasando. Então, no fim, me despojei de tudo isso e ficou tudo a capela. É por isso que dá a capela, viu, irmãs? Só por isso. Vamos lá. Deus enviou Jesus, é o Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vive está, o amanhã enfrento, se vive está, não temerei, pois eu bem sei que nele o meu futuro, a vida vale a pena, Cristo vive está. Deus enviou Jesus, é o Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vive está, o amanhã enfrento, sim, vive está, não temerei, pois eu bem sei que nele o meu futuro, a vida vale a pena, Cristo vive está, porque vive está, o amanhã enfrento, sim, vive está, não temerei, pois eu bem sei que nele o meu futuro, a vida vale a pena, Cristo vive está. Amém. Amém. Obrigada, irmã. Muito boa, viu? Muito bem, muito obrigada. Que Deus seja glorificado nesta noite por esse culto, né, que nós estamos prestando a Ele aqui. Que Ele receba este culto com toda a nossa devoção, com todo o nosso amor, por tudo que Ele tem representado nas nossas vidas. Agradeço todas as irmãs por estarem aqui conosco, né, nessa noite, e as visitantes, que sejam bem-vindas, e quando quiserem estar conosco, serão muito bem-vindas aqui ao nosso meio. Como que eu faço para voltar aqui? Só um minutinho, só que eu estou tentando arrumar aqui para depois a gente tirar foto, tá bom? Pronto. Eu não me adaptei totalmente ainda aqui, mas aos pouquinhos a gente vai mexendo até um dia a gente aprender, né, Johnny? A gente fica com dificuldade. É normal. É muita coisa para aprender em tão pouco tempo.
Ficou feliz, agora eu estou vendo todo mundo aqui na tela. Olha quanta gente bonita aqui nos prestigiando, muito bom. Só vou dar um recadinho agora para as irmãs. Nós colocamos no nosso grupo um desafio sobre o nosso alvo de missões. Então, nós fizemos aqui um levantamento, nós orçamos o nosso alvo em 2.600. No nosso grupo do Zap, nós somos em mais de 130 mulheres. Se cada uma der 20, 10 reais, 5 reais, aquilo que Deus colocar no seu coração, eu acho que a gente consegue alcançar o nosso alvo e darmos o nosso alvo como mulher cristã em missão, né? Me desculpe. A campanha, né, de missões nacionais. Então, se cada irmã contribuir, nós precisamos fazer isso para que o evangelho continue sendo pregado, né? Para que missionários sejam preparados, para que novas pessoas conheçam, né, o evangelho de Cristo e venham ter a salvação como nós um dia fomos alcançados, né? Porque eu tenho certeza que missionários pregaram, e hoje, por isso que hoje nós estamos aqui, tendo a certeza da nossa salvação e também desejando que outras pessoas conheçam esse amor, a palavra de Deus. Então, eu incentivo que as irmãs possam cooperar com esse plano aí de missões, tá bom?